Bom dia, amigos. É uma alegria estar novamente aqui para compartilharmos da palavra de Deus. Amém? Então hoje vamos ler um texto que está em Atos dos Apóstolos. Esse texto fala quando Pedro estava preso e a igreja estava em oração por Pedro. Vamos ler Atos 2, a partir do versículo 6. Amém? Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. E disse o anjo: Cinge-te, calça as sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro, que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao póstigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, não ficou tão alegre e nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Tu vê, ela ficou tão feliz em ver que Pedro estava ali, que nem abriu a voz dele, nem abriu a porta, o portão. Reconhecendo a voz dele, foi correndo lá para avisar. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre que ficou, nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava no portão. E chegou lá e ela disse para os outros que ele estava lá. E eles disseram: Estás maluca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então lhe disseram: É o seu anjo. Não acreditavam que era Pedro. Seguiram não acreditando. Entretanto, Pedro continuava batendo na porta. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Em outras traduções fala assustados. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e acrescentou: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos, e saindo, retirou-se para outro lugar. Amém? Então, queridos, essa passagem nos fala que Herodes tinha prendido Pedro, e Pedro estava lá preso, né? E enquanto Pedro estava preso, a igreja estava reunida numa casa e orava pela soltura de Pedro, e também por outros motivos, é claro. E daí a palavra conta que num determinado horário foi lá o anjo do Senhor, acordou Pedro e mandou Pedro vir, né? Libertou Pedro da prisão, os portões se abriram, e Pedro estava pensando que se tratava de uma visão, talvez de um sonho. A palavra fala que quando ele viu, ele já estava do lado de fora. E daí foi para a casa de Maria. Tá bem? Bateu lá na porta e uma criada, né, uma empregada que estava lá, escutando a voz dele, foi até lá. Ficou tão contente de ver que era ele, voltou para contar para os outros que Pedro estava lá. E quando ela contou para os outros, disse que os outros ainda nem foram direto lá abrir. Pedro está ali, vamos lá então abrir para ele. Recebemos a nossa resposta. Diz a palavra que eles ainda retrucaram, dizendo: não, é o anjo dele, não é Pedro. Mas nisso a palavra fala que Pedro continuou a bater, insistiu batendo, e daí eles foram até lá, né, resumindo, e viram que era Pedro. E ao invés ainda de primeiramente se alegrar, Pedro voltou, recebemos a resposta da nossa oração. Não, a palavra diz que eles ficaram assustados. Assustados por verem que era Pedro,
assustados por terem sido respondidos na sua oração. Amém, queridos? Então vamos pensar aqui conosco. Quantas vezes você fez alguma oração e fez durante um tempo, depois até parou de orar, ou não parou de orar, seguiu orando, e quando a oração veio, você recebeu aquela oração como se fosse algo normal, acabou nem agradecendo, como se não tivesse recebido aquilo por causa da oração, nem agradeceu. Chegou, mas não chegou tão rápido, chegou 2 meses depois, chegou 3 meses depois, chegou 5 dias depois, porque a oração ela chega no tempo de Deus, não no nosso tempo. Quantas vezes você recebeu algo e nem agradeceu? E quantas vezes você recebeu algo assim como eles e ao invés de no primeiro momento já se alegrar, ficou ali atônito, assustado? Então a palavra de Deus fala em Hebreus que sem fé, em Hebreus fala assim, Hebreus 11:6, de fato sem fé é impossível agradar a Deus. Porém é necessário crer que Ele existe e que Ele se torna galardoador dos que o buscam, crer que Ele se torna presenteador dos que o buscam, um respondedor de orações. Sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, se você vai entrar em oração, espere receber de Deus. Eles não estavam esperando. Eles estavam pedindo para que Pedro fosse solto, mas não estavam esperando pelo jeito, porque quando Pedro foi solto eles não acreditaram, disseram que era um anjo. E depois quando viram que era Pedro ficaram assustados. Em vez de dar glória a Deus, obrigado, Senhor, eu já sabia que tu ia responder. Então quando você colocar algo diante de Deus, você está pedindo algo para Deus, espere para receber. Quando a gente ora com fé, a gente tem que crer que Deus vai nos responder, e Deus vai nos responder. Guarde isso no seu coração, guarde essa frase, uma frase curtinha que eu vou lhe falar agora. Se clamar, fique aguardando a resposta. Se você pediu, a palavra de Deus diz, pedi e dar-se-vos-á. Se você tem necessidade de algo, peça a Deus. Você está precisando de algo na sua vida, peça a Deus. E Deus vai te responder. Peça a Deus é o primeiro momento. O segundo momento é ficar aguardando. Mas não peça 1 dia, 2 dias, não chegou no 3º dia, você desiste da oração. E nem faça aquilo que é pior que isso, dizer, de certo eu não vou receber, porque se você achar que não vai receber, realmente você não vai receber. Você tem que se manter em fé quando pede algo em oração, até que a resposta venha. É de repente que Deus responde. Siga orando, perseverando em oração, e num dia comum que você está ali perseverando, a resposta vai chegar na tua vida. Pensa aqui comigo das coisas que têm acontecido na sua vida. Com certeza, hoje você está desfrutando de coisas que existem na sua vida que foram orações passadas. Você está vivendo hoje resposta de orações passadas. Amém? Portanto, se clamar, fique aguardando. Ore e espere a resposta. Amém? Faça depois uma oração e medite naquilo que faz parte da sua vida hoje. E você vai descobrir isso que nós estamos falando agora. O que você está vivendo hoje aqui, seu casamento, seus filhos, muitas das coisas que você está vivendo, você pediu no passado e Deus lhe deu. A sua oração foi respondida. Então, se clamar, fique aguardando, que em breve o Senhor te responde. Em breve sua resposta vai chegar. E quando chegar, não se assuste. Dê graças a Deus. Fique contente, fique feliz, porque o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Glória a Deus por essa palavra, né? Deus abençoe teu dia, Deus abençoe tua família, e até a próxima mensagem, se Deus assim permitir.